Esse negócio de chocolate antes de almoço é um fenômeno, né? Eu vou contar uma historinha aqui para vocês que pode ter a ver com chocolate ou não. Estava conversando com um amigo, que eu não vou entregar ele. Quem sabe da história sabe, quem não sabe fica sem saber. E aí ele estava conversando comigo que ele vai no mercado, compra uma caixa de paçoca. Não é uma caixinha de paçoca não, é uma caixa de paçoca, certo? É 1 quilo de paçoca. E aí ele disse assim, e minha esposa agora está querendo tolher, querendo cortar meu consumo de paçoca. Aí eu olhei para ele e para a esposa e disse assim, uma paçoquinha depois do almoço, com um cafezinho e um pedacinho de chocolate amargo, é bom demais, né? Aí ela olhou para a cara dele e disse assim, tá vendo? Eu disse a ele, eu disse a eles na verdade, né? Eu estou contando da paçoca que eu como depois do almoço. Eu não disse a você nem quantas eu como antes, nem quantas eu como depois. Então, cada um com seus problemas, né? Mas essa história aqui, ela tem tudo a ver com esse desafio diário, que é viver a nossa fé e não desligar a nossa mente a respeito do Senhor. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Oséias, capítulo 6, a partir do verso 7. Então a gente vai do verso 7 do capítulo 6 ao verso 7 do capítulo 7, ok? Leiamos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como bandos de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam perversidades. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim, e Israel se contaminou. Também você, Judá, será ceifado, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade e ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo desde que sovou a massa, até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho, e o rei estendeu a mão aos zombadores. Enquanto estão à espreita, preparam o coração como um forno durante a noite, o seu furor se abranda, mas pela manhã queima como um fogo abrasador. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai bendito, nós te suplicamos, Senhor, para que possamos ter a graça e o privilégio de entender a Tua palavra, Senhor. Para que o nosso coração seja atingido pela Tua verdade e para que Tu nos instrua na noite de hoje, através do Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Cristo, ó Senhor. Amém. Irmãos, é interessante como a história que eu acabei de contar aqui, tanto do chocolate para as crianças quanto da paçoca aqui, mas a gente não se dá conta de que histórias simples como essas duas nos mostram que muitas vezes o nosso coração é capaz de ser levado e tentado, como se a gente achasse que de coisas simples em coisas simples a gente não pudesse chegar em coisas tão catastróficas como o que é apresentado aqui para a gente no texto. Veja bem, no versículo
No final do capítulo 6, a gente vai perceber, no versículo 9, de que até os sacerdotes estavam envolvidos na podridão que estava acontecendo no Reino do Norte. Então era uma catástrofe imensa. E muitas vezes a gente não se dá conta e fica achando assim, mas e fulano e beltrano? Era como se, imagine, certo? Eu não vou querer citar nenhum nome político para que você não fique pensando besteira, mas imagine o seguinte, imagine que a nossa igreja tomasse um lado, politicamente falando. E aí você imagina o que você quiser, seja para a direita ou para a esquerda. Você fica à vontade para imaginar. Então, a coisa aqui tinha se tornado tão podre, tão suja, que era mais ou menos isso que estava acontecendo. E quando a gente se depara com que o Senhor olha para o comportamento do povo e que esse comportamento não está em acordo com aquilo que Deus espera do seu povo, a única diferença é porque a gente está resumido a cerca de 500 irmãos aqui na igreja e a gente está falando de todo um povo, de toda uma nação aqui. Então não seria 500 pessoas simplesmente. Seriam alguns milhões de pessoas entregues ao seu pecado e ao seu coração que estava completamente desenganado. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o versículo 11, a gente entende também que os dois reinos estavam passando por situação bem complicada. Mas se a gente pudesse se deparar com que o Senhor nos apresenta aqui, a gente entenderia que Deus mostra pecados individuais e pecados do povo, pecado dos sacerdotes e pecados de todo o povo. Então não era um problema nem menor e nem maior, era um problema generalizado. Então esse catálogo de pecados que nos é apresentado aqui nesse trecho, a gente vai perceber que existe uma breve extensão do que havia sido dito para mostrar que as advertências também não se aplicariam somente a um dos reinos, mas aos dois reinos. A gente tem Oséias nesse trecho, olhando para todo o povo, e não somente para um dos lados desse reino que já se encontrava dividido. Então, pensando num tema para a exposição da noite de hoje, eu diria que nós estamos diante de transgressores tranquilos, mas eles haviam se esquecido que havia um Deus irado. É porque muitas vezes, irmãos, a chave da ira de Deus ela é desligada da nossa mente. E a gente só olha para o erro do povo e esquece do que pode vir do lado do nosso Deus, que é santo e justo. Então, no primeiro momento aqui, onde a gente vai caminhar até o início do verso 11, que é a primeira parte do texto, esses homens se encontravam de maneira tão relaxada que eles estavam planejando a traição e essa traição ela estava sendo apresentada e é como se eles estivessem tão tranquilos que a coisa ia dar certo, que quando a gente vai vasculhar o que estava acontecendo aqui, já havia morrido alguns reis, não seria o primeiro rei a ser assassinado. A história conta aqui para a gente o assassinato de mais um rei. E eles estavam tão tranquilos que, em vez deles obedecerem ao que a palavra dizia, eles estavam caminhando de maneira contrária para o que a palavra dizia. Deus tinha mostrado para ele os termos da aliança. Se vocês me obedecerem, se vocês não se afastarem, se vocês cumprirem, aí eu continuarei com vocês. Mais uma vez o Senhor está alertando a esses homens e mulheres. Por quê? Porque quando a gente se depara com a queda de um povo e não a queda de uma pessoa só, isso mostra extensão e gravidade suficiente para que a gente entendesse que a gente estava diante de uma rebelião tão grande e olhando de maneira mais expressiva e específica para esse reino do norte, que Israel havia deixado totalmente as obrigações impostas a eles na aliança.
É como se eles não se preocupassem mais em se relacionar com Deus. Eles sabiam que Deus existia, eles sabiam que havia uma aliança. E sabe o que é interessante? Fica parecendo que as coisas não estavam tão às claras aqui. Sabe quando uma pessoa conta meia história para você? Era como se eu chegasse aqui e eu dissesse para vocês: irmãos, veja só, a gente tem cumprido 6 mandamentos, ainda faltam 4. E eu estivesse falando bem tranquilo para vocês, mas a gente esquece de que quem quebra um único mandamento, quebra todos. Então muitas vezes a gente diz assim, ou imagina, né? Mas eu nem estou pecando tanto assim, eu nem estou errando tanto assim. Como se a gente tivesse essa capacidade de autopiedade para que a gente pensasse assim, mas eu nem sou tão ruim assim. Como se a gente tivesse essa possibilidade de pensar isso. Então, possivelmente, o que estava acontecendo aqui é que haviam transgredido a aliança, o profeta estava apontando para essas ofensas e dizendo o seguinte: vocês violaram os termos. Vocês sabem o que vocês precisam cumprir. E se havia esse rompimento do acordo, o profeta estava muito preocupado. Por quê? Porque ele sabia que ainda havia possibilidade de correção. E eu até perguntei aqui aos meninos, se todo mundo está errando, o que é que Deus vai fazer? Aí um deles disse assim, matar, todo mundo morrer. Mas o que o profeta estava em mente não era de maneira direta a morte. O que ele estava em mente é o seguinte, ainda há possibilidade de arrependimento. Por que será que esse povo não se arrependia? Estavam mergulhados na pecaminosidade. Sabe quando a gente conversa com uma pessoa que era da igreja e você diz assim, mas só faz 1 mês que ela saiu. Sabe o que eu acho interessante? É porque só faz 1 mês que ela saiu fisicamente, mas o coração dela já tinha saído há muito tempo. Porque muitas vezes a nossa mente ela já rompeu com determinadas coisas que a gente acredita, mas a gente só vai oficializar verbalmente muito lá para frente, porque você tem que pesar todos os prós e os contras. Por exemplo, se você é adolescente, então você é dependente emocionalmente, financeiramente, e todos os entes possíveis. Então, dependendo do que você diga, você não tem condições de sair de casa. Se você é jovem, dependendo, né, se você está bem empregado ou não, porque as coisas não estão tão fáceis assim quanto a gente imagina. Se você é jovem, então você vai colocar na balança. Mas, rapaz, tudo bem, eu tenho dinheiro, mas se eu sair da casa da minha mãe agora, eu não casei ainda. Como eu não casei ainda, eu não tenho outra pessoa para compartilhar a renda, então talvez nem dê. Então você começa a conjecturar, e para mim o mais interessante é, você nem mais está pensando na possibilidade ou na probabilidade de que quem está errado é você. E nem quem está questionando a você, se é seus pais, se são seus amigos na igreja, se é qualquer outra pessoa aqui na igreja, mas quando normalmente a gente questiona alguém que está passando por isso, a gente fica chocado porque diz assim, rapaz, mas fulano não era da igreja, como é que a mente dele já deu uma virada dessa surpreendente? Pois bem, era o que estava acontecendo aqui. Oséias deparado com uma situação terrível. Versículo 8 diz o seguinte: Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça manchada de sangue. Na verdade, irmão, Gileade é um território. Um território que abarcava 2 tribos, Ruben e Gade. E havia uma região montanhosa em um dos seus lados e cruzada por um rio. E então, o que é que acontece aqui? Na verdade, o nome da cidade era Ramote Gileade.
Ramot-Gileade era a maior cidade da região. Mas o que o profeta não sabia era em como esses homens estavam circulando dentro desse trecho. Se eles estavam indo para o norte ou para o sul. Em como eles estavam circundando. E por quê? Porque a partir do momento que ele diz aqui no texto que essa cidade ela é descrita como daqueles que operam iniquidade, essa expressão ela indica, ou ela apresenta, de que ela é iníqua por conta das mortes que ocorrem ali. A única imagem que vem na minha mente para pensar isso aqui é a faixa de Gaza. É um trecho de grande circulação e que as pessoas daquela região matavam por brincadeira. Normalmente, quando a gente é habitante de uma determinada região, a gente sabe aonde a gente pode circular e onde não. E o que Osés mais uma vez estava impressionado aqui é porque não era somente uma cidade que operava na iniquidade, que tinha as mãos manchadas de sangue, mas era uma cidade enganosa. Ou seja, a cidade tinha essa qualificação. E a ideia aqui é a mesma ideia de Jacó, daquele que pega pelo calcanhar. Ou seja, era um povo traiçoeiro. Ou seja, a iniquidade já estava tão profunda ali que o pessoal já não precisava mais olhar para os ímpios de fora de Israel, porque eles já eram espertos demais. Eles já eram ruins demais. Eles já estavam matando a si próprios, o seu próprio povo. Para a gente é até difícil de entender, de ter essa percepção. Por quê? A gente não tem mais a ideia de nação. A gente é um povo que nunca colocou mãos em armas para brigar pelo nosso território. A gente não sabe o que é viver unido. A gente vive mais ou menos essa realidade de Osés aqui. Porque qualquer vacilo que a gente dê, a gente ou é roubado, se não for roubado é morto. Então é muito difícil para a gente entender que Deus estava cobrando para que as pessoas se respeitassem, porque eles faziam parte do mesmo povo e tinham o mesmo Deus. Tinham esquecido num nível que nem mais o respeito do povo havia. E o verso 9 diz o seguinte: como bandos de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam perversidades. Ou seja, até os sacerdotes estavam mancomunados com histórias terríveis. E a gente fica impressionado quando a gente olha para uma coisa dessa. Sabe o que é interessante? A região que ele cita aqui agora, que é a região de Siquém, ela é uma região que havia acontecido uma assembleia da renovação da aliança com Josué e também tinha ligações com os patriarcas. Ela era uma cidade que cuidava. Porque o que é que diz as cidades que ficavam? Os levitas eram chamadas de locais ou cidades refúgios. Então veja o que Osés está dizendo. As cidades refúgios são cidades que matam agora. As cidades onde as pessoas se protegiam, seja por perseguição, por conta de querer ser alguém tivesse procurando ele para matá-lo, ou por qualquer confusão que houvesse, as cidades ou as regiões de refúgio dentro do povo de Israel, não podia acontecer nada disso. Então, interessantemente, Osés está acusando o seguinte: nas cidades que eram mais santas com as pessoas em que havia admiração, ou seja, os sacerdotes, nem ali há mais respeito por conta disso. Então, se a própria Siquém era alvo de condenação de Oséias,
O que é que estava acontecendo aqui? Que podridão era essa em que o povo estava entregue, irmãos? O que está sendo dito aqui é que a bandidagem está sendo executada pelos sacerdotes. É que nem quando alguém diz assim, mas onde é a região da droga? Não, é ali, ó, do lado do posto policial. E a gente fica sem palavras, faltam palavras para descrever determinadas situações como essa. E aí no verso 10 e 11 ele nos diz o seguinte: vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel se contaminou. Também você, Judá, será ceifado. A casa de Israel era uma referência ao reino do norte. E aquele lugar, ali, já estava também corrompido. Efraim seria o território a oeste de Jordão, que era controlado já por um homem mau chamado Pecaías, enquanto Israel, muito possivelmente, estava sendo controlado por Peca. Dois nomes parecidos. E um iria matar o outro em algum momento. E o único dado que o texto não nos apresenta é porque a gente não sabe qual rei estava sendo, digamos assim, preparado para ser morto. Então, para onde quer que o Senhor olhasse, para onde quer que Oséias olhasse, o veredito do Senhor a respeito do que é apresentado para nós aqui era algo terrível, que causava desgosto e repulsa, primeiro a Deus e depois a Oséias como seu profeta. E muito provavelmente, irmãos, isso se referia aos altares de Dan e de Betel. E mais uma vez, uma referência estrondosa. Betel é onde Moisés entra e Deus manda ele tirar as sandálias, porque ali era um local o quê? Santo. Betel, traduzindo literalmente do hebraico para o português, é casa de Deus. Nenhuma região mais estava limpa da pecaminosidade, da transgressão. E aí, quando o profeta chama esses homens de prostituídos, era por conta da sua infidelidade religiosa. E não somente por isso, mas porque dali se espalhou toda a podridão que estava acontecendo no povo. E aí a gente chega no primeiro ponto, né? Ou na primeira perspectiva do final do primeiro ponto, que é o seguinte, irmãos. E aí o cenário se abre para a gente. Porque a gente fica tentando entender aqui, porque o Senhor só bate e mostra a pecaminosidade do povo. É porque, irmãos, o Senhor está querendo nos mostrar aqui justamente o mesmo problema que nós passamos. E que muitas vezes a gente faz vista grossa para o que está acontecendo aqui. Mas o profeta é como se ele chegasse para nós e nos dissesse o seguinte: a degeneração moral de uma nação que repudiou a aliança, que tirou de Israel os seus benefícios, eles só poderiam esperar a punição divina. E é como se a gente não se indignasse mais com a imoralidade que vive no nosso meio, irmãos. É como se a gente fizesse vista grossa para a podridão que nos circunda. Parece que está tudo bem. Parece que não tem nenhum problema, está tudo certo. A gente nem precisa ter segurança aqui na porta. Ninguém nunca foi assaltado aqui na rua. Essa igreja nunca precisou tratar divórcio e separação. Nenhum jovem dessa igreja nunca consumiu um cigarro de maconha.
E se eu continuar nos exemplos aqui, irmãos, o que vai começar a acontecer é a gente entrar numa tristeza que eu nem sei se eu e você, a gente levanta para trabalhar amanhã. E sabe o que é mais interessante? Quando a gente pensa que vai melhorar, é só um teatrinho. O segundo ponto, a partir do verso 11, da parte B do verso 11, ele mostra para a gente uma restauração ilusória. É o famoso, tu fez, fiz mais ou menos. Ou então, como alguns gostam de dizer, né? Tem, mas está faltando. É só um teatrinho aqui. Verso 11, parte B, diz o seguinte: quando eu remover o cativeiro do meu povo, quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade e ladrões invadem as suas casas. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: meu povo, comecem a caminhar, eu trarei alívio da opressão e darei prosperidade novamente a vocês. Mas esse início de alívio e de prosperidade, em vez de conduzir Israel para os caminhos do Senhor novamente, eles não respondem ao desafio. Sabe quando você diz assim, você pega R$100 e dá para o seu filho? Antigamente era 10, né? Eu fico lembrando. Meu pai me dava R$10, eu conseguia passar a semana no colégio. Se você der R$100 para o seu filho, eu não sei nem se ele termina a semana. Meu Deus, enfim, vamos voltando. Você dá R$100 para o seu filho e diz assim, te vira 2 semanas. Hoje é dia 1º, eu sei que hoje não é dia 1º, certo, irmão? Só estou contando aqui a história. Hoje é dia 1º, só vem me pedir dinheiro dia 15. Aí quando é dia 10, aí o menino vem com aquela cara lá, vai dizer assim, pai, o dinheiro acabou. Meu pai mandaria eu me virar. E se fosse eu mandaria Bento dar os pulos dele. Então, assim, Deus, ele se apieda do povo, mas não há reação. Então, o desfrute das circunstâncias materiais que aparentemente começavam a favorecer o povo de Israel, na verdade só continua revelando mais pecado e perversidade. Sabe quando a história começa a ficar boa no filme? Eu vou dizer assim, não, agora vai resolver. Acabou, não vai ter mais problema não. Aí de repente ela cai de novo. Aí faz, nossa, mais meia hora de sofrimento aqui no filme. Então, os 2 primeiros versos que a gente acaba de ler, eles estabelecem o programa divino para esse período. Ou seja, Deus disse o que estava acontecendo e como ele iria resolver. Mas não houve reação do povo. E por não haver reação, por Israel não prosperar espiritualmente, por não haver conscientização desse povo, ele concede alívio, não há reação. Então o que acontece? Essa preocupação amorosa de Deus, quando ele diz o meu povo, e isso é uma descrição positiva, por quê? Porque ele havia feito uma aliança com esse povo. Pensando individualmente em nós, é quando Deus sabe que a gente está cheio de pecado, ele coloca a gente no colo e a gente continua pecando. Semana passada, na pregação da manhã, do reverendo Felipe, e aí um irmão chegou para mim e disse assim, mas o salmo tal que diz que eu tenho que orar para matar mesmo. Às vezes eu tenho vontade de orar por uns irmãozinhos aqui da igreja para mandar matar, viu?
porque a gente ajuda, a gente vê o Senhor trabalhando, o povo da igreja ajuda também. A pessoa continua pecando. Eu queria dizer outra coisa aqui, viu? Mas a pessoa continua pecando. Diz, Senhor, eu não sei se eu quero pedir misericórdia para tu mais não. Dá vontade de mandar levar? Leva. Senão vai continuar a mesma historinha aqui. Mas esse Deus que se apieda do seu povo, que se apieda de nós, Ele mostra para a gente um outro cenário a partir de agora. Ele mostra para a gente de que segurança e abundância serviram apenas para revelar o problema fundamental, a iniquidade de Efraim. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um outro profeta, quando a gente se depara com o texto de Amós, por exemplo, a gente olha para o capítulo 5 de Amós, olha para o capítulo 8, o que é que fica claro para a gente? É que a riqueza que flui para a terra estava concentrada na mão de poucos que abusavam da sua posição e riqueza para abusar, né, para explorar os seus compatriotas. Quando a gente olha para o livro de Esdras e Neemias, eles não deixaram que isso acontecesse. E no Novo Testamento a gente vê isso também. Sabe o que é que eu acho mais interessante? É porque muitas vezes eu e você, a gente se sente tentado a ajudar uma ação social que tem mídia no Instagram, por exemplo, do que ver um irmão que está sofrendo aqui na igreja, que ele não vai postar nunca no Instagram que você ajudou ele, mas às vezes a gente é tentado ajudar porque vão postar. O que está sendo confrontado aqui é que a nossa riqueza, ou seja, aquilo que Deus coloca na nossa mão, é entre você e Deus, meu irmão. Mas o Senhor nos lembra, ajude primeiro os da sua casa, ajude depois os da fé, e se sobrar alguma coisa, meu irmão, aí você vai ajudar os de fora. Mas como tem mais mídia para os de fora, às vezes eu e você se sente tentado a negligenciar os da casa e os da fé. E a gente não pode fazer isso. Entre dar R$100 para uma pessoa pedindo esmola na rua e dar R$100 para um irmão meu na igreja que está precisando aqui, não vou pensar 2 vezes. Eu vou dar para a pessoa que está precisando aqui na igreja. Isso é bíblico, irmãos. Isso era que o povo estava fechando os olhos. Muita riqueza na mão de poucos e o povo todo sofrendo. E esses que praticavam engano, esse engano inclui falar mentiras, dar falso testemunho sobre juramento e quebra da fé de maneira geral. Então essa desordem civil e esse colapso da sociedade são produzidos pela falta de consciência espiritual. Que consciência? Você nem ora mais. Como é que eu vou falar de consciência espiritual com você? O texto diz que eles não estão dizendo para o coração deles, e isso é uma descrição de insensibilidade e incompreensão. Trata-se de um lembrete para esses homens, deles como seres morais. Eles devem avaliar interiormente o seu próprio comportamento, sendo que, na verdade, os contemporâneos de Oséias não negavam a existência de Deus, mas eles não tinham consciência da sua própria conduta. Veja só, é o famoso, você sabe que Deus existe, você sabe que você devia estar aqui na igreja, mas você não está nem aí. Sabe como é o nome disso? Ateísmo prático. Você sabe quem é Deus, você sabe que você devia estar aqui dentro, mas você não está nem aí. É o famoso, você está brincando com fogo. Embora eles não tivessem consciência,
da calamidade que eles estavam gerando, o Senhor tinha plena consciência e certeza de que se não houvesse arrependimento, eles iriam sofrer por conta de tudo que eles estavam fazendo. Então, os seus feitos, como é dito aqui no verso 2, não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades e agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Ou seja, todas as suas más ações. Isso é como se fosse o seguinte: fez muita coisa ruim. Aí um exército cerca. Sendo que esse exército, depois que ele cerca, ele não consegue se mover e sair daquele lugar. Como é que resolve? Matando. Mas o Senhor fala assim com bem tranquilidade, o pastor disse, é isso mesmo, irmãos. Muitos morrem por conta da sua impiedade. O problema é que a gente não sabe do porquê da morte. Então, essas ações rebeldes que são apresentadas para a gente só nos mostra e nos lembra da soberania do juiz. Deus, em sua plena e maravilhosa soberania, ele tinha entendimento do que estava acontecendo e do que poderia fazer contra eles. E esse era o resultado da incompreensão do povo. Por quê? Eles tinham fechado os olhos para a bondade de Deus, mas quando nós fechamos os olhos para a bondade de Deus, a gente se esquece da ira desse mesmo Deus. E essa ira, quando ela vem, não há quem pare. E não é porque Deus não é piedoso, não. Só me vem a história de Noé à mente. Noé, tido como um louco, muitos anos construindo a arca com seus filhos. A gente reclamando de bullying que os nossos filhos sofrem. Já parou para pensar que Noé sofrendo bullying, milhares não, né? Mas dezenas de anos, tido como um louco. Deus fecha a arca. Chuva. E agora? Agora acabou, meu amigo. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, acabou-se. O problema é que a gente acha que essa história está muito distante. Toda vez que acontece uma catástrofe, a única coisa que eu penso é o seguinte: Senhor, eu não sei o porquê dela, mas eu sei que Tu, em Tua soberana vontade, Tu cumpriste aquilo que estava dentro dos Teus planos. Tu permitiu que isso acontecesse. E a única coisa que a gente pergunta é o seguinte: mas Senhor, por que isso aconteceu com pessoas tão boas? Irmãos, as pessoas boas que não são nem tão boas assim, só são boas por conta do sacrifício de Cristo na cruz, elas foram para o melhor lugar possível, foram para o céu. E quem não era bom mesmo, tipo, sem solução, sem jeito, sem nada para ajudar, a gente já sabe o destino deles. E não adianta a gente ficar sofrendo por determinadas coisas que acontecem, não. Porque já aconteceram. E muitas vezes a gente diz assim, mas essas pessoas elas são muito impiedosas. Quando eu vou conversar com elas, elas só falam assim, não adianta chorar o leite derramado. E adianta. Porque uma coisa, irmãos, completamente diferente é quando algum ente querido nosso falece. E eu não estou questionando o luto. O luto é para ser vivido e é para a gente chorar com os que choram. E se alegrar com os que se alegram. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando Deus determina determinadas... Maravilhosa essa redundância, não é isso mesmo? Quando Deus determina que as coisas aconteçam, não adianta a gente fazer mais nada, acontecerá. E o que está sendo apresentado no texto aqui para a gente é que foi alerta em cima de alerta, aviso em cima de aviso, advertência em cima de advertência. E ele chega aqui no final da perícope, do trecho, a partir do verso 3, e diz o seguinte:
alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Quem planejou isso não era uma pessoa simples. Ele tinha acesso ao palácio real. Não eram pessoas simples, eram pessoas que tinham certo poder dentro do povo. Se tinha mais riqueza do que a grande maioria e se tinha acesso ao palácio, o que o texto nos mostra aqui é que a bebida tinha sido providenciada para que eles ficassem embriagados o mais rápido possível. É o famoso, se vai matar, mata logo. Mas eles se esqueceram de que o plano deles não estava desassociado da ira devastadora de Deus. E é isso que normalmente eu e você, nós nos esquecemos. Então, o último versículo dessa sessão, versículo 7, ele diz o seguinte: todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Então está sendo descrito aqui que essa agitação política que estava acontecendo em Samaria, isso mostra para nós de que essa passagem, ela está mostrando para a gente um golpe de Estado. Alguém iria matar o rei e iria tomar o poder. E o interessante, essa trama contra esse regime, ou a identidade desse rei, que a gente pode imaginar, mas não sabe exatamente quem foi. Como eu havia citado anteriormente, mas eu não tinha dito quantos eram. Contando com aqui, era o 4º rei assassinado. Ou seja, esse grupinho não brincava em serviço não, viu? A gente poderia dizer tranquilamente hoje que era um grupo de extermínio. A palavra que eles usam aqui no versículo 5, nossa, indica que essa sessão ela é literalmente uma descrição profética. E que o que estava ocorrendo aqui, a queixa divina, não era somente contra esses homens, mas era contra a impiedade de todo o povo. Por quê? O que a gente pode se enganar no final do texto aqui é achar que o Senhor Deus ele está falando somente contra esses homens. Mas a impiedade e a impunidade estava aberto para todos. Todos estavam vivendo debaixo dessa podridão. Então, quando eles identificam a visão do que acontecia aqui, é porque estava acontecendo um declínio dos padrões da administração pública e da justiça na terra. Nem parece que acontece isso no nosso país, né? Declínio da administração e da justiça. Irmãos, a gente não tem que ficar reclamando do STF, não. A gente tem que orar para que Deus cuide de nós e nos dê sabedoria para lidar com as coisas que acontecem na nossa frente. O rei que esses líderes maus agradam, que esses líderes maus enganam e que se alegram, era simplesmente táticas conspiratórias para matar mais esse rei. Então, talvez, o desvio que está sendo mostrado aqui para a gente, talvez seja um desvio religioso, mas a traição daqueles que haviam jurado lealdade a rei, estava no poder, enquanto ao mesmo tempo tramavam ativamente para derrubar esse regime e estabelecer um rival. A gente viu isso acontecendo. Acho que dá para encher uma folha de papel. Os que apoiavam Bolsonaro anteriormente e agora apoiam Lula. E a gente besta fica brigando por um dos dois lados. Esses homens, irmãos, eles só tramam o mal. Eles não estão nem aí para a gente. E muitas vezes a gente se abraça com alguma coisa, seja político ou qualquer outra dessas, achando que isso vai resolver o problema da nossa vida.
Quem resolve, em primeiro lugar, irmãos, o nosso coração é Cristo. E quando Ele entra no nosso coração, Ele chama, Ele convida eu e você a largar as nossas idolatrias. Sabe quando um animal se agarra a um galho, a um tronco, você chacoalha e ele não solta? Deus não precisa chacoalhar a nossa vida, não. Mas a grande diferença que acontece é que Deus olha para a gente e diz assim: eu sei quais são os problemas que você tem passado, eu sei quais são os desafios da sua vida e eu quero que você largue. Porque ídolo do coração, irmãos, ele é praga, ele é uma peste. Quando você acha que largou ele, você só fez trocar. E esses homens que enganavam o povo aqui, a comparação que é feita no texto é a comparação com um padeiro. Isso é interessantíssimo. Porque, primeiro que normalmente a gente não sabe como é que faz pão, né? E aos que sabem, né, eles entendem que a massa precisa o quê? Descansar. E descansar, irmãos, não é 5 minutos, aqueles 5 minutinhos que a internet cai e você ficar reclamando, não. É descansar mesmo. Normalmente o pão pernoita para você poder assá-lo. Então o que o texto está apresentando para a gente, nós aqui, é o seguinte: eles vão para essa festa, vão para esse banquete, enche o rei e todos aqueles que ajudavam o rei de bebida, deixa todo mundo muito embriagado, entregue. Então eles não têm pressa até que esse ponto chegue. E o que o texto diz para a gente é o seguinte: quando chega nesse ponto, o fogo acende novamente, o coração deles inflama e agora eles vão matar todos. E sabe o que é interessante? É porque existem alguns relatos históricos da época que diz que todos que apoiavam determinado rei desse período, de Oséias, todos foram mortos. É como se um presidente e todos os seus ministros morressem. Vejam só, o relato mostra a gente 4. É como se, por exemplo, Lula, Dilma, Bolsonaro, e vamos pensar em qualquer outra pessoa, né, porque repetiu a ficha aqui, morressem, todos fossem mortos, mas não só ele, todos os seus ministros. Então esse povo não brincava em serviço, não. E aí o que é que o Senhor traz para a gente? Se o pão requeria várias horas para que isso acontecesse, por um tempo, é como se esses homens não tivessem parecendo fazer nada. Como se eles estivessem curtindo ali a festa, fingindo que está bebendo, agindo e interagindo socialmente ali no ambiente. Mas o ressentimento e a ambição que tomava conta do coração desses homens acende a fúria do coração deles. E quando esse fogo é novamente inflamado, a gente se dá conta, sabe de quê? É que todos aqueles que estavam envolvidos no golpe, a partir do momento que eles se certificaram de que o rei estava completamente bêbado e a sua equipe também, sabe o que é que o texto diz? Os líderes ficaram doentes com o brilho do vinho. Não foi pouco consumo, não. A história relata de que naquele período as pessoas bebiam de dormir na festa. Não que isso não aconteça, mas hoje em dia o pessoal tem mais medo, né, de que isso aconteça. Então, normalmente, você só colocava para dentro da festa pessoas que você confiasse. Mas eles ficaram doentes. E a gente vai ver isso também lá em Isaías, capítulo 28. Então, isso aponta para o fato de que esses que conspiravam, eles antecipam essa bebedeira para que o golpe fosse bem sucedido. Isso vai descrever uma ação para nós.
eles não eram simplesmente homens que celebravam com o rei, mas eles eram zombadores. Oséias não usa a expressão à toa no texto. O versículo 5 diz o seguinte: no dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho, e o rei estendeu a mão aos zombadores. Esses que zombavam, eles desprezavam o rei secretamente. Eles escarneciam dele e das suas políticas. E o que preocupa Oséias dessa atitude de zombaria é porque o coração deles estavam quentes como um forno. Eles estavam sendo consumidos para que o plano fosse executado, e a armadilha estava pronta. Eles iriam atacar o rei naquele momento. E como diz o texto, pela manhã eles estavam queimando como um fogo em labaredas. E o plano foi executado. Todos caíram. A história de Israel nos mostra de que quando um rei se arrepende, há esperança para o povo. Mas quando os líderes só conspiram contra os seus líderes, isso se torna um círculo vicioso de pecado, que se torna um loop infinito, e só para, irmãos, só para quando há intervenção divina. Então, quando essas bombas estouram a respeito, seja de qual governo for, não pensem foi que descobriram, não. O Senhor traz à tona. Porque nós, como seu povo, precisa ser lembrado, e aqueles que não são mais ainda, de que existe um trilho de justiça. E creia você ou não nesse trilho da justiça, a justiça ela permanece fiel, porque não há 1 centímetro quadrado que Cristo não possa dizer, é meu. Não há. Então o Senhor revela as condições da terra. Eles tentam defender. Eles clamam buscando ajuda. E o Senhor poderia fornecer. Mas sabe o que é que acontece? E aí, chegando ao final aqui, irmãos, é que a gente se esquece de que a disposição do pacto, elas são designadas para serem eternas. Então, quando há procedimento incorreto dos sacerdotes no caminho para Siquém, por exemplo, é um exemplo muito infeliz. Por quê? Porque aqueles que têm cargo, ou aqueles que ensinam, que se submetem, ou que deveriam se submeter, mas que falam uma coisa e fazem outra, acendem a chama e a fúria de um Deus que é justo. Se Deus for realmente, irmãos, o sujeito do verbo, que nos é apresentado aqui no texto por lembrar, a ênfase é inevitável. E esses homens cairão na mão divina. Por quê? Porque aquele que é onisciente nunca estará inconsciente dos acontecimentos e também dos relacionamentos. Sabe quando a gente para ouvir uma história, que a gente diz assim, não é possível que isso está acontecendo, não. De que, por exemplo, um pai mata a esposa e os filhos. Vocês acham, irmãos, que Deus fecha os olhos para esse tipo de coisa? O problema é que normalmente eu e você, a gente quer ver a justiça de Deus acontecendo perante os nossos olhos. Mas o Senhor, Ele é perfeito, e esse Deus, quando Ele decide não se lembrar dos pecados, é porque aprove a Ele conceder perdão. Não é porque Ele não se lembra, é porque Ele decidiu não lembrar-se por conta de Cristo. Então,
os fatos que são apresentados a gente, de toda essa podridão do povo de Israel, dos líderes, desse rei sendo morto, de toda essa história, aquilo que Deus quiser apagar a respeito da nossa vida, das nossas coisas, dos nossos pecados, serão apagados, porque a compaixão do Senhor prevalece sobre o seu povo. E Ele mesmo diz: terei compaixão de quem eu quiser. Então, quando os governantes não cumprem as suas responsabilidades, os resultados podem ser terríveis. E a gente não será impedido do sofrimento, mesmo sendo povo de Deus. Mas Deus, ao permitir que esses homens ocupem cargos elevados, que são expostos a tentações, que são entregues às suas fraquezas, a Escritura, ela soa um alerta. E sabe o que é interessante? É que o alerta é a respeito do consumo excessivo de álcool. Está lembrado do que eu disse agorinha? Normalmente colocavam para dentro da festa pessoas em que se confiam. Esses tais poderosos que gostam de brincar com Deus e com a sua igreja, eles se esquecem de que muitas vezes eles colocam gente para dentro das suas festas que eles podem confiar. Mas o Senhor, em sua soberania, Ele derrubará um por um. E aqui eu não preciso nem pensar em nomes e muito menos citar nomes. Porque a justiça, como disse a palavra, a justiça pertence ao Senhor. E ela acontecerá inevitavelmente. Essa advertência, ela não se restringe, irmãos, somente aos governantes. Provérbios capítulo 20, versículo 1, diz que isso é uma advertência para nós. A Bíblia não nos restringe do consumo da bebida alcoólica, mas ela dá um bom alerta a respeito do consumo excessivo. De você entrar em determinado torpor e não conseguir sair dele, e começar a ter uma vida que não é a vida que Deus espera que você tenha. Então, se o povo não mais reconhecia a soberania de Deus sobre eles, ou a capacidade de Deus tirá-los das suas dificuldades, esse povo não ia realmente lembrar mais desse Deus. Mas fica a lembrança maravilhosa, irmãos, para nós. A esperança, a alegria, a misericórdia e a gozo. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Nós não seremos entregues aos leões, mesmo que a gente morra por uma catástrofe. A gente tem em quem confiar e nós sabemos em quem temos crido. E o fato do povo não reconhecer a soberania do Senhor fica um alerta para nós. Não se afaste do seu Deus, não se entregue aos desejos do seu coração, não ache que as coisas estão tudo bem, não pense que o mundo está bem, não ache que nós temos estômago para consumir e digerir determinadas coisas, nós não temos. Sabe por quê? O profeta é claro. Os formadores de opinião em Samaria, eles estavam tão cheios de si e certos dos seus planos e tão acostumados a ignorar a dimensão espiritual da vida que a oração ao Senhor não fazia parte mais do programa deles. Em todo o reino, a influência perniciosa da adoração a Baal havia minado a fé do povo no Senhor e a piedade deles, de tal modo que não havia mais oração. Esse ateísmo prático era o resultado de duas coisas: da anarquia nacional e da degeneração social. Não feche os olhos para o que tem acontecido ao nosso redor. As pessoas têm brincado com Deus e muitas vezes a gente entra junto na brincadeira. Lembre-se, Cristo morreu na cruz por nós. Ele nos traz esperança diariamente. Ele diz que a gente pode deitar
tranquilamente a nossa cabeça. Ele diz que as misericórdias do Senhor se renovarão na manhã seguinte. Ele nos mostra de que o Espírito Santo, o Consolador, está aqui conosco. A gente passará por provações e sofrimento, mas a gente não será entregue ao desespero. Porque eu e você, a gente deveria fazer pouco caso e começar a aceitar essas transgressões tranquilamente e fechar os nossos olhos e ouvidos para a ira de Deus. Não façamos isso, irmãos. Deus tem algo muito bom para a gente. Mas a gente muitas vezes acha que esse muito bom de Deus tem que haver sobrenaturalidade sobre tudo o que acontece. Mas a melhor coisa a gente já recebeu. Muitos de nós já recebemos a salvação. Não brinque com a salvação que você ganhou. Não brinque de viver a sua fé. Deus nos chama para viver perto dele e não longe. Deus é um Deus que se relaciona conosco, não é um Deus distante. Às vezes ele deixa a gente até comer chocolate antes do almoço. Vai que você deixa seu filho também. O problema é que às vezes eu e você, a gente é muito mais legalista do que ter a oportunidade de viver uma fé verdadeira, e a gente fica preso em determinadas situações. A gente sabe que almoçar é muito melhor. E eu não estou questionando isso. Eu só estou dizendo que a gente precisa entender que o Deus que transforma o nosso coração, que é capaz de transformar o coração de várias pessoas ao redor do mundo, que podia ter mudado a situação de Israel nesse momento, ele liga o alerta, ele mostra a destruição que o povo estava sendo levado e chega para a gente e pergunta: não entregue o seu coração à podridão e não trilhe a rota da destruição. Você tem a oportunidade diariamente de colocar o seu carrinho no trilho novamente. Vamos orar? Santo e eterno Deus, tua graça nos basta, Senhor. Teu amor que é perfeito, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, é o melhor que nós temos para nós, Senhor. Oséias sabia bem o que ele visualizava aqui. Ele viu a degradação do povo, ele viu a degradação dos líderes, ele viu o assassinato de reis. Ele sabia que o povo estava entregue à destruição. Mas que bom, Senhor, que Tu sempre liga o alerta e chama o Teu povo ao arrependimento, porque Tu és um Deus que perdoa. Tu és um Deus que cuida do Teu povo. E nós Te louvamos não só por isso, mas também. Nos ajuda, ó Senhor, a fazermos a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Cristo, amém.